Bom dia, meus pequenos e minhas pequenas do quarto ano. Tudo bem com vocês? Tá? O tema da aula de geografia de hoje é a lateralidade, tá bom? Lateralidade, tá? Tem a ver com lateral, tá? Se é lateral direita ou se é lateral esquerda, tá? E a gente vai saber primeiro, nessa videoaula de agora, o que é essa questão da lateralidade e por que ela é importante, tá, para a nossa vida, tá bom? A gente ter essa noção de localização, né, de saber as direções, né, onde está tal objeto que a gente quer ou em que direção a gente deve seguir, tá? Isso é muito legal de entender e isso é muito importante, tá, para as nossas vidas, tá certo? E aí a gente deve se perguntar: como funciona, professor, essa ideia de lateralidade, tá? Primeiro, lateralidade, ela tem a ver com o que existe, tá, ao nosso redor, tá? Se a gente está numa determinada localização, então tem objetos e pessoas em volta de nós, tá? Ao nosso redor, tá bom? Então, lateralidade é a gente saber localizar essas pessoas e esses objetos que estão ao nosso redor. E isso pode ser em qualquer local. Pode ser na sala de aula dentro da escola, pode ser dentro da nossa própria casa, tá? Pode ser quando a gente estiver na rua, principalmente para a gente poder entender como localizar uma rua que a gente quer chegar, como localizar uma padaria que a gente quer chegar para comprar o pãozinho, né? E por aí vai, né? Então, como a gente, eu coloquei aí na imagem para vocês poderem ver direitinho, né? A gente tem aí a esquerda, tá bom? Que está sendo representada, pessoal, por essa maçã verde. Vocês estão vendo? Tá? Então, por exemplo, a gente tem a esquerda, a lateral esquerda, por exemplo, essa minha mão aqui que eu estou mostrando a vocês, e a gente tem a lateral, olha, direita, tá? Que é essa minha mão que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, existe a noção de direita e de esquerda, não é por nada. É para o ser humano inventa isso para poder localizar direções, tá? Que são opostas. Então a gente tem o lado direito que vai para uma direção e o lado esquerdo que vai para outra direção, tá bom? Então esse desenho da maçã é para vocês entenderem, tá? Como é diferente essas duas direções, tá? Então, por exemplo, se a gente vai pela primeira vez para a casa de um amiguinho nosso, de um colega, tá? E ele tem que dizer primeiro se é a direita ou se é a esquerda, tá? Se a gente está andando na rua, tá, com o nosso pai, com a nossa mãe ou com alguém da nossa família, tá? O que é que acontece? A gente está na calçada, né, andando, caminhando, ou a calçada à direita ou a calçada à esquerda da rua. Então veja só que no nosso dia a dia sempre a gente encontra essas duas ideias, tá? A primeira que é de esquerda e a segunda que é de direita. Um outro exemplo que eu posso mostrar a vocês para deixar isso bem interessante, tá? São essas duas bolinhas aqui, ó, que o professor Luiz está segurando, tá? A bolinha azul representa a minha esquerda, tá? A bolinha amarela representa a minha direita, tá certo? E aí, parece um assunto bem fácil, né? Você deve estar pensando aí. Mas, na verdade, vai ficar um pouquinho mais complicado a partir de agora. Fica um pouco mais complicado, não é porque vai ficar impossível de entender, não. Na verdade, porque não só existe só a direita e a esquerda, tá? Mas existe também outras direções que a gente pode seguir, tá? A gente viu na aula passada as orientações, né, de localização. Por exemplo, existe o norte, que é para frente,
existe o sul, que é para trás, existe o oeste, que é a direita, tá? No leste, que é a direita, na verdade, e existe o oeste, que é a esquerda, tá? São os 4 pontos cardeais, tá? Ou as 4 direções principais que um ser humano ele pode seguir para se localizar. Localizar um local que ele quer chegar, ou localizar uma pessoa que ele quer encontrar, ou localizar também um objeto que ele quer pegar, tá bom? Então, para a gente, por que isso é importante, tá? Atenção, isso é importante porque serve para a gente entender o que são os pontos de referência, tá? Então, acompanhe aí no slide, aqui marcado em amarelo, ó, onde eu estou sublinhando aqui de vermelho, o que são esses pontos de referência. Tá? São pessoas ou objetos de um local que a gente escolhe para chegar, que facilita a gente a encontrar o que está ao nosso redor, tá? A gente vai ver um pouco mais para frente nessa videoaula, no nosso dia a dia, quando a gente está na rua, o que é que a gente pode ver, tá? No meio da rua, que pode servir de ponto de referência para a gente poder localizar uma pessoa ou um objeto que a gente quer encontrar, tá certo? E é importante também, gente, a lateralidade, porque por conta dela, galerinha, a gente pode saber que existe a esquerda, tá? A gente pode entender que existe também, olha só, a direita, e não só essas duas laterais, mas também existe a nossa frente, tá? Existe o que está atrás de nós, tá bom? Existe também outra noção, ó, o que está embaixo de nós, muitas vezes, e existe também o que pode estar em cima de nós, dependendo do local onde a gente está. E existe o que está fora, tá? Do lado de fora, e existe o que está do lado de dentro. Então, essas são algumas noções de localização, que é muito importante a gente saber, tá? Eu vou aqui dar um exemplo, tá? De algumas dessas noções, tá bom? Então, eu vou marcar aqui de azul, atenção aqui, de olho na telinha aqui embaixo do professor Luiz, tá bom? O que tem dentro de mim agora? Dentro de mim tem o quê? Os órgãos que fazem parte do meu corpo humano, né? O coração, o pulmão, tá? O esqueleto, tudo que faz parte dentro do meu corpo, tá? O que está atrás de mim? Vamos lá. O que está atrás de mim? Atrás de mim, como vocês podem ver, está esse mapa bem grandão aqui, que mostra o estado de Pernambuco, tá bom? Então, é o que está atrás de mim. O que está na minha frente, tá? Na minha frente, ó, terceira noção de direção, tá? O computador, onde eu estou olhando agora para essa câmera, gravando nesse momento essa videoaula e vocês estão agora assistindo, né? É a terceira noção. O que está à minha direita? À minha direita eu estou vendo aqui a cortina da janela do meu quarto, tá? O que está à minha esquerda? Tá? Uma parede, né, que faz parte do meu quarto, tá bom? E aí a gente já mata a charada na noção de esquerda e na noção de direita, tá bom? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo esse exercício, façam agora com vocês, para vocês, no momento que estão assistindo essa videoaula, saber o que está à sua direita, o que está à sua esquerda, tá? O que está na sua frente e o que está atrás de você, tá bom? Essas são as 4 noções principais, tá bom? E é o que faz, gente, com que a lateralidade ela seja importante, tá bom? Eu posso estar, por exemplo, no meio da rua, né? E eu por exemplo, estou no meio da rua e na minha frente eu vejo a rua onde eu quero atravessar a pista. Do lado de trás pode ter um prédio, pode ter uma padaria. Do lado direito pode ter uma pessoa que também está querendo atravessar a rua. Do lado esquerdo eu vejo o quê? Um poste, tá? Que está no meio da calçada. Então veja que ao nosso redor sempre vai existir pessoas e objetos, tá?
E a gente só pode localizar essas pessoas e objetos com a lateralidade e com os pontos de referência, tá? Então vamos conhecer alguns pontos de referência, tá? Que a gente encontra no nosso dia a dia e que serve para a gente entender o mundo, né? Que nos cerca. Então, galerinha do quarto ano, vamos conhecer a cidade, tá? Essa aqui é uma foto que mostra o quê? Um desenho de uma cidade, né? De uma área urbana, tá bom? E aí, como podemos localizar os pontos de referência que existem na cidade, tá certo? Os pontos de referência, pessoal, eles podem variar de acordo com a área que a gente está, com o local que a gente está. Se for uma área urbana, como uma cidade, então tem mais pontos de referência para a gente poder não se perder, tá? Estando na rua e para a gente poder se localizar, tá? Então aqui os pontos de referência numa cidade podem ser o quê? Os mais comuns são o quê? O shopping, pode ser um supermercado, tá certo? Uma igreja, tá? Um clube, pode ser uma praça. Então, esses são tudo que a gente encontra quando a gente está na rua, está no centro da cidade, né? Andando ou com um amigo nosso, ou com a nossa mãe, ou com o nosso pai, tá? Ou com outra pessoa, tá certo? Então, aqui a gente tem esse desenho da cidade. Vamos fazer aqui uma brincadeira para você entender um pouco como se localizar. Eu estou aqui, tá? Na lanchonete, tá? Eu vou marcar aqui de azul no mapa a minha localização, tá? Com esse xizinho, como vocês podem ver. Estou na lanchonete, acabo de comer aquele cheeseburger delicioso, tá? Com muito ketchup e maionese, que o professor adora. E aí eu quero chegar no museu, tá? Para poder fazer uma visita ali e ver muita coisa de história, tá? E de geografia que a gente pode encontrar dentro de um museu, tá? E aí eu tenho que saber as noções de localização e de lateralidade, direita e esquerda, para saber como chegar no museu, tá? E aí eu sigo em frente, tá? Depois eu pego a esquerda ou a direita? Sigo pela direita. E aí, qual é o ponto de referência que eu tenho à direita? A escola, tá? É o que eu vejo à minha direita, tá? Esse é o ponto de referência. Quando eu chego aqui na próxima esquina, ó, andando bem de boa, eu encontro um segundo ponto de referência, tá? Vocês podem ver aí, ele está sem o nome, mas pelo desenho da cruz a gente já desconfia o que é, tá? Que é a igreja, tá? É o segundo ponto de referência que eu encontro para poder chegar até o museu, tá bom? E aí eu pego a esquerda ou a direita da rua para poder seguir meu caminho. Eu pego dessa vez, a esquerda, tá bom? E aí eu, enfim, chego na próxima esquina e encontro o museu, que é onde eu quero o quê? Chegar, tá bom? E aí, ao lado do museu, eu também encontro um terceiro ponto de referência. Qual é o ponto de referência que vocês vê ao lado do museu? O estádio de futebol, tá? Que bem poderia ser, né, pessoal, a Ilha do Retiro, né? Que é a sede, né, o campo de futebol que é sede do Esporte Clube do Recife, tá? E aí é o time que o professor de história torce muito, tá bom? E aí a gente encontra aqui um exemplo de como a gente segue a direita e a esquerda e quais são os pontos de referência que a gente pode encontrar no meio da rua, né? No nosso dia a dia, para poder chegar até um local ou para poder encontrar uma pessoa ou um objeto, tá certo? Então vamos seguir com a nossa aula. Outro exemplo bem importante, galerinha, de como a gente pode ver a lateralidade, né, as direções no nosso dia a dia, olha só, é dentro de uma sala de aula, tá? Dentro de uma sala de aula, lembram quando a gente ainda estava na escola, antes dessa terrível pandemia, né?
a gente estava sentado lá na sala, cada um na sua cadeira, tá? E aí a gente ali encontra o quê? A lateralidade, tá? E aí tem essa foto que mostra a professora na sala de aula e os alunos sentados na frente dela. E aí mostra o quê? A gente tem a organização por filas, né? Cada um na sua fila, sentado na sua cadeira. E aí o que é que acontece? Tá? Tem vários alunos, cada um está numa cadeira, num canto da sala diferente. Então, cada um está numa localização diferente naquele lugar. Então, a gente tem aqui um exemplo, tá? A professora pergunta a Marina, tá? Que é essa menina que está, olha, aqui no meio, tá? O que é que ela encontra, tá? Ao redor dela, usando a lateralidade, tá? O que está à frente dela, o que está atrás dela, o que está no lado direito e o que está no lado esquerdo, tá? Então ela responde à professora, como vocês podem ler aí no balãozinho, tá? Ela diz que na frente dela ela encontra a professora, bom? Ao lado direito, ela vê o colega, tá? Chamado Mateus, tá bom? Que é esse menino de cabelo vermelho, tá? Bem ruivo, sentado do lado direito da Marina, tá? Isso aí a Marina já respondeu. Quem está à frente dela e quem está do lado direito dela. Então ela já vê que tem duas pessoas, ao lado direito e na frente, tá? E aí ela continua respondendo, né? Que a Marina ela é bem sabida. E aí ela responde que do lado esquerdo dela, ela encontra, tá? A Marina, tá? Que já é a aluna, que é a amiguinha dela na sala de aula, tá bom? Que também tem o mesmo nome dela, tá certo? Do lado esquerdo ela encontra a Marina. E atrás dela, como vocês podem ver, também tem um colega de sala, né? Sentado na fila atrás dela. E aí o nome dele é Alex, tá bom? Então veja que com as setinhas que eu desenhei aí, tem os 4 pontos cardeais, né? À frente, do lado direito, do lado esquerdo e atrás. Então, é muito importante a gente usa isso no dia a dia da sala de aula, né? Lembram, né? Que o professor diz, quem é que está sentado à sua direita? E aí você responde, não, à minha direita está tal aluno. Mas tem às vezes a gente se perde nessas direções. A gente não sabe muito bem o que é esquerda, o que é direita, não é verdade? Então é muito importante a gente estar estudando, vendo isso agora, nessa videoaula, para você ficar craque, né? Tirar nota 11 nessa parte de lateralidade, ok? E aí, mais uma vez, eu trago aqui para vocês poderem ver, tá? A parte que mostra as bolinhas, tá bom? As bolinhas coloridas que o professor de história ele tem aqui para mostrar, tá? O que é a lateralidade, tá bom? E agora não só vai ser a bolinha esquerda ou direita, tá bom? Vai ser a bolinha esquerda, direita, frente e trás, tá bom? E aí a gente tem aqui a bolinha vermelha, vai ser a minha direita, tá bom? A bolinha verde vai ser a minha esquerda. Atenção aí quem está assistindo, é para decorar a cor e a direção, tá certo? Repetindo, a bolinha vermelha fica à minha direita. A bolinha esquerda fica a verde fica à minha esquerda, tá? A bolinha azul fica à minha frente e a bolinha amarela fica à minha trás, tá certo? E aí eu vou misturar as bolinhas para ver se você acerta, tá? Olha só. Tenho a bolinha vermelha à minha direita, tá? Tenho a bolinha verde à minha esquerda. A bolinha amarela à minha frente e a bolinha azul à minha frente e a bolinha amarela atrás, tá bom? Olha só como ficou o desenho das bolinhas. Vermelho direita, verde esquerda, tá bom? Olha só. Deixa eu aproximar aqui da câmera para vocês poderem visualizar melhor. A amarela
ficou na parte de trás e azul representa a minha frente, o que está à minha frente. Então, a gente pode usar brincar com os objetos coloridos representando as direções, tá bom? É muito interessante também para a gente aprender e ficar bem por dentro, né, desse assunto sobre lateralidade, ok? E aí, gente, para finalizar essa videoaula de geografia, tá? A gente tem aqui essa última imagem que mostra o quê? Localizando o quê? As partes do nosso corpo. A gente usa também as direções para saber o que é que tem no nosso corpo. Se é à direita, se é à esquerda, se é à frente ou se é atrás, tá bom? E aí, por exemplo, o meu braço direito, o meu braço esquerdo, o meu peito, né, o meu tórax, fica na minha frente, tá? As minhas costas ficam na parte de trás. Então, é assim também que a gente vai localizando as partes do nosso corpo. Veja como até isso, a lateralidade é importante, até para encontrar, tá, o nosso próprio corpo, tá? Quando a gente vai ao médico, às vezes a gente está com a dor na perna, né? Por exemplo. E aí, quando a gente chega no consultório do doutor, o médico diz, levante sua perninha direita. Ou ele pode pedir, levante sua perninha esquerda. E aí você tem que ter já uma noção de localização do seu próprio corpo, né? Para poder mostrar para ele como como funciona, tá certo? Então, até nisso, veja como esse assunto de lateralidade em geografia é super, hiper, mega importante, tá certo? Então, a gente encerra a aula de hoje com esse assunto, tá bom? Fiquem com Deus, tá bom? Forte abraço aqui, tá? No coraçãozinho de cada um, tá? E até nossa próxima aula, ok?